Bem-vindos, desconfortáveis, a mais um podcast, mais um Desconfortáveis Podcast. Nós que estamos na nossa quinta temporada, segundo episódio da quinta temporada, e hoje, para variar, estou recebendo mais uma pessoa muito querida, alguém que se tornou um amigo e que hoje se colocou aqui na posição de desconfortável. Getúlio, tu acha que o meu convidado vai se sair bem aqui na zona de desconforto? Acho que sim. Tu acha que sim? Sim. Por que tu acha, Getúlio? Trabalhei com atendimento, pressão, Ele trabalha sob pressão, né, atendimento? É? tem que ter ali um, Tem que ter o quê? posso falar, uma boa perspicácia. Uma boa perspicácia, É. é isso? Certo. Eu vi que você fez um molejo, assim, para dizer que ele tinha o quê? Um jogo de cintura, É é um jogo de isso? cintura, é um jogo de Eu cintura. achei interessante o seu molejo. Pena que as pessoas não estão assistindo, não estão vendo isso, né, Infelizmente. a sua desenvoltura, não é, Getúlio? Habilidade. Mas é mais ou menos isso, vocês estão ouvindo Getúlio está dizendo que ele vai sair muito bem, eu também acho que vai. O drama é quando eu olho para ele, Getúlio, sabe, passa na minha, sabe, eu sinto aromas espetaculares, não é não, Getúlio? Você sente Hein? os sabores, Sabores, não é não, Getúlio? Não, é um verdade. negócio assim diferente, né? É. O povo está em casa, se era demais, né? Se imaginasse, não era não, Getúlio? Ô, Getúlio. Mas é isso, eu estou recebendo o chefe Ivan Prado, meu querido amigo. Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, Luiz. Eu acho que é importante estar aqui para poder falar um pouquinho do nosso segmento, mas o principal é bater esse papo com um amigo, né? E eu sinto muito honrado e desconfortável, né? É, Assim, é meio desconfortável o nome, né? aham. Mas eu creio que tudo vai dar certo. Você está acostumado ao desconforto, rapaz. Faz parte. Normalmente, pessoas que fazem estão habituadas ao desconforto. Pessoas que realizam não são muito adeptas do conforto, da zona de conforto, da passividade, da omissão, né? Não é seu caso, e foi por isso que eu lhe chamei aqui, para você dar uma aula para nós aqui nesse sentido. Mas antes da gente Isso. conversar da gente iniciar o nosso papo, que eu acho que vai ser muito bom, você que está em casa, aproveita, já curte esse episódio agora, já comenta se possível, né? A gente vai falar muito aqui hoje, coisa gostosa, falar muito coisa boa, né? Você gosta de comer? Você gosta de comer? Eu adoro comer. E esse meu amigo aqui, ele é sócio de um dos restaurantes mais incríveis da nossa cidade, né? Você também que é de fora do Ceará, você que é de fora daqui de Fortaleza, quando você vier a Fortaleza, eu digo a você, se eu puder lhe indicar um lugar. Hoje nós somos bem providos com restaurantes maravilhosos, Sim, graças a Deus a com cidade está certeza. muito bem, né, então. Mas esse restaurante, ele além de ter uma comida incrível, ele tem uma experiência que eu vou dizer a vocês, é ímpar. Vamos falar um pouco dele, mas antes disso eu preciso agradecer aos nossos parceiros que fazem com que essa quinta temporada permaneça no ar. E eu espero que venha a sexta, a sétima, a oitava e por aí vai. Primeiro deles, claro, a PLA, né, Performance, Liderança e Aceleração, que é a nossa mentoria, né, o nosso trabalho que a gente faz com profissionais liberais, empresários. Você quer crescer em todas as áreas da sua vida? Acesse, vem saber um pouquinho mais sobre a PLA. Também, muito obrigado à Vivace Imóveis, né, que está conosco aqui desde o começo, uma parceira que não abre mão de estar conosco aqui. Dessa vez eu liguei para o Eduardo Coutinho, que é proprietário, falei, Eduardo, e aí, Eduardo, vai continuar com a gente? Ele respondeu assim, é sério que o senhor está me perguntando se eu vou continuar? Então, obrigado, Vivace. Você quer comprar um imóvel no Eusébio, com segurança? Eu digo a vocês, meus parceiros aqui não se trata de alguém querer estar presente, mas são parceiros que eu confio e dou credibilidade. Então, vai adquirir um imóvel no Eusébio, hoje é o maior VGV no Eusébio, é da Vivaz. Muito obrigado também àquele que me faz andar com conforto na zona de desconforto, meu amigo Jonathan, homem do sapato. Tá buscando sapato, tá buscando um atendimento incrível, designs diferenciados e tal. Homem do sapato, senador Virgílio Távora e Rio Mar. Também outro agradecimento, Maroso. Getúlio, a gente tá com muito parceiro, né, Getúlio? Que coisa boa, não é, Getúlio? Coisa São os maravilhosa. melhores parceiros. Só os melhores parceiros. Obrigado a Salvatore, esse que me deixa, que faz milagre comigo, faz milagre com o Getúlio também, não é, Getúlio? Salvatore não é apenas uma barbearia, é uma cadeira, como é?
Como é, Getúlio? Cadeira que faz Faz massagem, massagem, uma massagem facial, massagem facial, atendimento espetacular. atendimento, cremes, não é, Getúlio? Um negócio diferente. Você vai, na hora que você vai lavar o cabelo, a cadeira treme também, não é? A gente dorme, não é, Getúlio? Não tem igual. Vamos dizer, então, Salvatore, não esquece, diga assim, não existe uma barbearia igual no estado do Ceará, Salvatore. E para fechar, o meu novo parceiro dessa temporada, Minimal Club. Você abriu o seu Instagram, tenho certeza, se não apareceu ainda, vai aparecer. O maior case hoje, né, no Brasil hoje é a Minimal Club. E aqui, você assistindo o nosso episódio, você já tem aí acesso ao QR Code com 22% de desconto na aquisição de qualquer uma das peças da Minimal. E aqui você adquire o kit de 4 camisas que eu digo a você. Eles conseguem unir design, conforto e preço. Vai lá, pastor usa camisa Minimal até para dormir. Getúlio, inclusive, tá com a Minimal. Eu Ó. tô com a calça da Tá com a Minimal calça da aqui, Minimal, ó. tá demais. Getúlio, ele fica pegando as rebarbas tudo. É uma beleza, é demais. Sensacional. Como é, Getúlio? Conforto sensacional, tecido Conforto espetacular. sensacional. Você tá vendo aí? Tá sendo pago pela Minimal, você? Eles bem que poderiam, né? Bem... Tá certo. Mas vamos nós, né, Ivan? Vamos lá. Quem é Ivan Prado? Então, Ivan Prado é um cara que ama cozinhar. Eu acho que isso sempre foi um dom que Deus me deu. Ama a família dele, família em primeiro lugar. Primeiro Deus em primeiro lugar, família é tudo. E é um cara que gosta de gente. Acho que isso é uma coisa que me define muito. Eu gosto de pessoas. Sei. É um cozinheiro Que gosta de pessoas. que gosta de gente, né? Até porque, amigo, você como chefe, você lida com a cozinha com um número bastante razoável de pessoas, né? Que estão ali no momento de muita pressão, acredito Sim. eu, né? A gente assiste ali o MasterChef, eu acho que o programa em si ele trouxe assim, ele popularizou a gastronomia, A né? visão, né? A visão, né? Ele trouxe uma visão muito mais próxima, porque era algo muito distante, trouxe algo muito mais próximo. Só que a gente olha ali pro Jacquin, uma pegada muito mais bruta, né? E grito, aquela coisa toda. E a gente fala, será que aquilo é real? Será que aquilo não é real? Como é que as pessoas reagem a uma situação como aquela? Respeito, compreensão. Como é o Ivan dentro da cozinha? Ele diz, cara. Eu posso falar que existe um Ivan antes e depois, né? No início da carreira, realmente, eu aprendi dessa forma que você está falando, né? Eu aprendi com grito, eu aprendi com desconforto, né? E sempre uma das coisas que colocava como sinal de marca mental era rápido, né? E perfeito, Sim. né? E sempre tinha que ter muito isso, rápido e perfeito, rápido e perfeito, rápido e perfeito. E quando você vereda nesse caminho, eu acho que um pouco que você vai esquecendo as pessoas e vai buscando somente o resultado, né? O resultado a qualquer preço, né? E as pessoas que caminharam no início comigo, viram um pouco dessa aversão de olhar apenas o resultado. Eu tinha na cabeça que resultado ele deveria vir a todo custo, né? Não só a todo custo com o outro, mas comigo mesmo, né? E aí entra família, entra filhos, É o preço, né? é o preço a ser pago. Eu tinha muito isso de que para adquirir um dia a habilidade real da minha profissão, eu tinha que me abdicar de tudo e me focar 100% naquilo que eu faço, né? E isso é ruim, porque no final do dia é pessoas cozinhando para pessoas, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que eu sou apenas um e eu preciso de um coletivo, eu preciso de um grupo, né? E quando você entende isso, você entende que aquele colaborador que está com você, ele tem uma história de vida, ele tem um dia que ele não está bem, um dia que ele está bem, né? E apenas eu não posso somente cobrar o resultado, né? E eu comecei a enxergar as pessoas de fato como elas são. E isso me levou a um outro patamar de qualidade. Por quê? Porque quando você não foca somente no resultado, e sim resultado a partir de pessoas, né, você consegue ter um resultado mais, vou dizer a palavra feliz, mais
mais Com mais satisfação. com mais satisfação, Uhum. de modo geral, né? Porque você vê o crescimento das pessoas, você vê o crescimento do grupo, você vê o crescimento da empresa, né? E não é somente um resultado, né? Eu acho que o resultado limpo e seco, ele mascara um pouco as pessoas em si no processo, né? Bom, antes da gente caminhar alguns anos atrás para entender a visão do Ivan, como nasceu, né, esse desejo no coração de Sim. fazer o que você faz, que eu acho que as histórias são muito interessantes, eu acho que é a parte que eu mais gosto, inclusive, daqui. Mas o Ivan hoje, né? O que é que o Ivan tem hoje? O que é que o Ivan faz hoje para as pessoas compreenderem um pouco melhor, para a gente caminhar esses anos atrás? Pronto. Hoje eu sou chefe corporativo do Beach Park, eu trabalho dentro do complexo, ajudando na gestão de alimentos e bebidas do complexo inteiro. O complexo tem 4 hotéis, com um inaugurando, que é o Ohana, a gente tem a barca de praia com 2.000 lugares, a gente tem o parque que a gente atende em média numa alta de 6.000 pessoas. Esse parque aí tem mais ou menos 11 PDVs, 11 pontos de venda. E a gente tem a vila com 2 negócios, enfim. O Beach Park é um complexo que a gente fala, um complexo complexo, né, Sim, de muito verdade, complexo. né. E depois, eu tenho 2 negócios, né, eu sou sócio fundador do CIA, né, que é o restaurante que você falou, que é um presente que Deus me deu, né. No CIA a gente busca fazer uma comida, casual criativa, uma comida sem muita complexidade no quesito, construção de sabor, mas uma comida que Espetacular. entrega, uma estética e um sabor Muito genuíno, sabor, né. muito sabor. Isso é o que a gente busca. E tive a honra também, com mais 3 sócios, da gente criar um grupo, o Grupo Illy, que a gente fez um investimento no Muvuco. O Muvuco foi Ah, você está lá no é. Movuco também? Movuco Boteco. O Movuco foi um negócio que surgiu com 3 meninos que trabalharam comigo há muito tempo, Ah, né. O Pepe, o Guido e o Diego sonharam em criar esse negócio, e agora eu pude participar junto com eles em sociedade. O negócio foi eles que fundaram, mas agora a gente está aí junto em expansão, do projeto. A gente está reformando a casa, melhorando a cozinha, trazendo o melhor conforto para o cliente, para o colaborador. E aí é o começo de muitas ações que tem esse grupo, o Grupo Illy, composto por mim, por Yuri, pelo Lucas. ah. O Yuri, Ah, então o PP não está no. não, ele faz parte. A gente existe o grupo que é o dono do Muvuco, né? Que Certo? aí a gente tem parte, o meu grupo, né? O Illy tem Sim, parte do certo, Muvuco. É certo. como se fosse 2 grupos societários, né? Tá. E enfim, o nosso papel aqui é desenvolver a cadeia produtiva, é desenvolver a cadeia da gastronomia e de fato poder gerar Bom. experiências boas através Inclusive, da eu comida. vou lhe cobrar trazer o PP aqui, Na hora, certo? na hora. Porque eu tive uma oportunidade maravilhosa no melhor hotel do Icaraizinho de Amontada, chamado Maquena, né, que para mim é o melhor hotel de Icaraizinho, que eu amo, inclusive, de paixão. E o PP estava fazendo um evento lá, ele Era como chefe degustação. foi, e foi uma experiência, cara, incrível, incrível. E o mais bacana é porque foi uma cozinha criativa, né, que ele fez, com pratos e sabores extraordinários, e eu amo isso. Só que minha amada esposa, que você conhece, né, muita gente que nos assiste também, não é muito dada a novos sabores, não é muito forte dela, né. Entendi. E aí e aí o PP veio ali com com um prato à base De atum, né? atum de Cru. atum cru, e ela olhou, ela fez uma cara como quem diz assim, né, aí o PP sentiu, né, ele foi de uma sensibilidade extraordinária. O PP olhou, aí falou: "Não come nada cru não, né". Aí ela olhou e falou aí ele falou: "Deixa eu dar um jeito aqui", aí pegou, cara, ele teve um carinho tão grande, sabe, e tal, até foi de uma atenção. E o mais incrível também que eu estou vendo, que eu estou acompanhando também, eu acho que ele está fazendo um trabalho no digital espetacular, Sim, tá? sim. Muito bom mesmo. Então, Pepe, estiver nos assistindo,
Fica o convite, tá? Para nós será uma alegria muito grande lhe receber aqui. Mas vamos voltando então. Então hoje você está aí no Beach Park, quanto tempo já? Beach Park tem 2 anos. 2 2 anos que eu fui anos. convidado, o chefe corporativo era o Bernardo Tuadi, Sim. e ele se aposentou, e aí me fizeram o convite, né? Fiquei honrado porque ele foi o primeiro chefe que eu tive, Sim. né? E aí você terminar um ciclo Sim. de alguém tão querido e você retomar esse ciclo foi uma honra muito grande e um desafio muito grande, né? Porque era de fato é um negócio que representa um estado, né? E isso é uma preocupação muito grande quando a gente tem um negócio tão grande por detrás, uma marca tão forte por detrás, a gente tem que ter todo o cuidado do Sim, mundo. perfeito. E aí você está lá no CA, né? E agora também com essa participação lá no Rumo. Perfeito. Ok, isso são os dias de hoje. Mas eu quero saber do Ivan. O Ivan é daqui de Fortaleza mesmo? Como foi essa adolescência? De onde nasceu esse desejo pela gastronomia? Como foi que isso aconteceu? Vamos lá, eu brinco muito que eu nasci no canto errado, né? Não me perdoe, né? Eu nasci em São Paulo, né? Sei. Mas eu vim muito pequeno, com 7 anos de idade, para o Ceará. Meu pai veio trabalhar, ele trabalhava no grupo J. Macedo, né, na época. E aí ele recebeu o convite para vir morar aqui no Ceará, né? Brinco muito que ele tinha 3 lugares para ir, né? Ele tinha Natal, Ceará e Chile, Hum. né? E aí ele resolveu vir para o Ceará nos anos 90. E aqui cheguei e isso foi muito importante para mim como cozinheiro, por quê? Porque muitos dos sabores que eu aplico hoje foram sabores adquiridos já relativamente, vamos dizer assim, um pouquinho à frente da infância, né. Não é aquilo que introduziu, por exemplo, você introduz muito sabor quando a criança é pequena, 3, 4 anos de idade, né, eu já estava com 7, 8, né, e eu me lembro que cada sabor que eu fui provando, aquilo foi me marcando muito, né. Eu me lembro a primeira tapioca que eu comi, o primeiro baião, o primeiro molho com leite de coco e peixe cozido, então esses sabores foram sabores que me marcaram, né. E, enfim, eu sempre gostei de comida, eu sempre fui muito bom de garfo, né. Acho que o primeiro papel do cozinheiro é comer. Eu brinco muito que comer é tão importante quanto cozinhar, né. Porque comer ele te dá o que a gente chama de memória gustativa, ele te dá notas, sabores, aromas, texturas que, no final do dia, quando você vai criar algo, você tem que ter provado esse sabor, né. Eu brinco muito que um cozinheiro que está na cozinha comigo, ele tem que provar tudo, né, porque como é que ele vai saber se a comida tá com sal se ele não prova? Qual é a textura daquele produto se ele nunca provou? "Ah, mas eu não gosto", não é questão de gostar, é questão de profissão, você tem que provar. Gostar é uma coisa, né, gostar é sabor pessoal, né. Tem muita coisa que eu faço que eu não gosto, né, É. tem muitos sabores que eu faço que eu não gosto, né, mas eu não cozinho para mim, eu cozinho para o meu cliente. Sim. E isso é a primeira coisa que o, vou dizer, cozinheiro/chefe, ele tem que aprender, né, que ele cozinha para o cliente. E quando você faz isso, você tira a prerrogativa da arrogância, né. Por quê? Porque não é sou eu, não é sobre mim, né, é sobre quem está à mesa e quem vai comer, né. Aham. E isso é muito importante para quem vai cozinhar. Então, naturalmente, a comida sempre foi parte de mim, né. E aí minha mãe, enfim, meu pai se separaram e minha mãe teve que trabalhar, voltar a trabalhar, e no começo ela ia, vinha, fazia a comida, saía na hora do almoço, antigamente, né, o almoço era um pouquinho mais demorado, tinha 2 horas, então ela vinha, fazia a comida, voltava para o trabalho. Depois ficou cansativo, ela foi fazendo aos finais de semana, depois ficou cansativo, ela disse: "Ei menina, vem cá, que eu vou te ensinar a cozinhar", né, São e quantos irmãos? Só você? é eu e meu irmão, né. Tu e teu irmão mais novo. Não, meu irmão mais Mais velho. velho, É. tá. E aí ela foi me ensinando e naturalmente ela foi me ensinando e naturalmente eu tinha uma habilidade, que ela falava: "Pra mim tudo que tu faz é gostoso". Ah, então tu já tinha com que idade, assim, você começou a Há cozinhar? uns 9 anos ou 9 anos? 8, 9 anos. Hã. E aí eu Já cozinhava direitinho já, já, assim? já. E aí eu fui fazendo, né. Hã. E é engraçado que na minha adolescência, né, óbvio, naturalmente isso não é uma característica, né, É, de um homem, sim, né, masculino em si, masculina, né. e tinha Hã. muito essa relação de preconceito. Então, por exemplo, quando a gente chegava de uma festa, alguma coisa, cara, todo mundo com fome, aí eu disse: "Cara, deixa eu dar uma olhada aqui que tem na geladeira, vamos tentar arriscar fazer", eu já sabia fazer, aí fazia arroz, fazia carne. Os cara: Sim. "Macho, tu arrisca, mas tá tão certo", eu digo: "Rapaz, é porque é Deus na jogada", alguma coisa assim.
Mas eu já Tinha sabia, vergonha? já tinha É. muita vergonha de que eu sabia cozinhar. Ah, E naturalmente fui crescendo com isso e foi uma coisa que sempre fez parte da minha história, só que eu não mostrava para todo mundo, né. é. Não fazia, deixava claro, né, para as pessoas que eu sabia cozinhar. Isso durante toda a tua A adolescência. adolescência e assim foi. Em casa eu Mas. sempre cozinhava, casa eu sempre fazia, sempre ajudava minha mãe, Ah, na casa dos meus familiares sempre quando se juntava a família para fazer alguma coisa, eu estava dentro da cozinha e tal. E isso naturalmente sempre foi uma característica da minha família, né. Eu brinco muito que a minha família, por parte de mãe, não tinha sala, né, tinha cozinha, porque todo mundo se juntava, tomava café da cozinha. manhã, ficava lá no café da manhã e não se levantava, continuava o Emendava. papo, aí chegava para almoçar e não se levantava, continuava o papo, e café da tarde, não se levantava, continuava o papo, jantava, não se levantava, continuava o papo, comia um docinho e se levantava para dormir, né. Mesão é um lugar sagrado, né, É, cara? É. e sempre teve essa identidade na minha família, né, essa característica, né. E só que eu não expressava isso pra ninguém, né, os meus amigos, poucos amigos realmente sabiam que eu sabia cozinhar, né. Tá. Mas assim, você sabia cozinhar, sua mãe dava essa missão para você. Na sua adolescência, você cozinhava porque existe uma diferença entre cozinhar por necessidade ali, não tem ninguém para fazer, eu faço. Mas existe também quando eu vejo que é algo mais forte, né, que é o desejo pelos sabores, o desejo pela criação, o desejo, isso apareceu em você ou veio surgir lá na frente, como foi Eu isso? era eu era um mero replicador, vou dizer assim, um mero replicador de De receita, receitas, né, tá. receitas da minha família. Então minha mãe me ensinava a fazer algo, eu prestava atenção, replicava e tentava buscar a perfeição daquilo que eu estava fazendo. Tinha essa intenção Eu então? eu eu sempre gostava porque, assim, até hoje pra mim o que importa é a pessoa estar satisfeita do que ela come. Sim. Esse é o que me enche o coração. Hã. Você sentar com um prato de comida e dizer assim: "Cara, que coisa Tá muito maravilhosa, tá bom, muito né? bom". Hã, Isso é o que me preenche, é isso que me paga, hã, né. E certeza. por isso que eu sempre quis fazer o melhor, então eu sempre me dedicava. Só que, na minha adolescência, quando eu fui no terceiro ano decidi o que eu ia fazer na minha vida, nenhuma profissão me chamava ou crescia aos olhos, né. Então minha mãe teve a seguinte frase, né, que foi a frase que eu posso dizer, assim, que mudou a minha vida. Até os teus 16 tu não tinha. Não, cozinha não era pra mim não era nada. Tá, mas assim, também você não tinha nenhuma profissão, nada na tua Nada, nada em nada, mente? nada, nada. Eu Totalmente sem sem me orientação alguma? sem Desorientado? total. É. Eu era desorientado e ainda orientado pelos lado errado. Era desorientado e orientado pelo lado errado. Hã, hã. Esse orientado pelo lado errado, às vezes farra, isso aí, É, festa, essas é, coisas, né, é, assim, é. Eu aham. era desorientado e orientado pelo lado errado. Hã. Mas assim, quando foi, assim, realmente para prestar o vestibular, na época minha mãe falou assim: "Cara, uma vez eu fiz um curso no Senac, né, Aham. e cara, por que você não vai lá conhecer e tal? Você cozinha tão bem". Tua mãe? Minha mãe, Tua mãe que apontou? minha mãe que apontou. Hã. E cara, aí eu ai, conversa é negócio de curso de cozinha, rapaz, coisa de homem não isso aí, Hã. coisa doida. Aí tal, não sei o que, passou, aí minha mãe disse: "Rapaz, vamos lá comigo?". Aí eu: "Ah, vamos lá comigo". Aí eu fui lá, né. E aí eu fiz o primeiro curso, culinária trivial, Que com idade? 18 anos? tinha 16 para 17, Eita, 17 anos, rapaz. 17 anos. Enfrentou o machismo, É. o preconceito. Aí eu fui fazer culinária trivial com a instrutora Gorete Dantas, que foi a minha primeira professora, né, no Senac Aldeota. Hã. E cara, quando eu entrei na cozinha, cara, parece que assim, hoje eu posso definir, né, pelo meu entendimento, que o Espírito Santo realmente Hã. me mostrou o caminho, né. Sei. Cara, eu me senti em casa. Foi mesmo. Cara, os cheiros, os aromas, cara, aquela comida que não era um tempero que eu conhecia, né, porque eu fazia comida trivial de É. casa, simples. Ai, aromas diferentes, temperos diferentes, ervas diferentes, cara, aquilo me encantou de um jeito, que eu disse assim: "Aqui é o meu lugar", né. E aí eu fui fazendo outro curso e outro curso, e pela minha forma de me dedicar às coisas, que sempre foi algo que eu sempre fiz, tudo aquilo que eu amo, realmente eu me dedico de coração, né. Sim.
E aí eu me dedicava, trabalhava de graça, tinha evento, eu ia lá, ajudava no Senac e tal, até que eu recebi o convite para trabalhar lá. Hã. E e aí eu entrei como auxiliar de serviços gerais, né, porque a única vaga Lá no no Senac. Senac, a única vaga que tinha mais próximo da cozinha era o cara que ia limpar o banheiro, Hã. limpar o chão e possivelmente ter o olho ali, olho no peixe, outro no gato, e aprender a cozinhar. Foi mesmo, cara? É, e aí eu comecei, e quando eu falei da vaga, minha mãe disse assim: "Tu é doido, menino, tu vai limpar chão, rapaz. Eu Hã. paguei colégio particular pra ti, como conversa é essa?" Estudou onde? Eu estudei nos Arminda de Araújo, né, que era o colégio da região lá. Fica aonde? Qual Fica na bairro? cidade dos Funcionários. Cidade dos Funcionários? Estudou a vida toda lá? É, da Senec. Hã. É. Estudei minha vida toda lá. Fui em Farias Hã. Brito, passei uma temporada, fui convidado a ser retirado, né, aí eu Rapaz, eu tô com esse problema aqui, né, meus convidados são convidados que são expulsos de colégio. É um negócio fora do normal. Eu tô começando a crer que esses meninos de hoje que não quer ovo, vão ser tudo milionário no futuro, né, porque tá demais, os cabas tudo com sucesso, nenhum gostava de estudar, é misericórdia, isso não pode ser exemplo não, tá, pra você que tá em casa. Faz isso aí é exceção, tá, isso é exceção. Mas diz aí. e aí fui pro colégio, enfim, e aí eu comecei lá, e aí eu fui gostando e foi aparecendo outras oportunidades. Aí depois eu fui convidado a ser monitor, né, auxiliar de professor, depois eu fui professor, depois eu fui Professor de quê? professor de gastronomia. Eu fui monitor. Não, mas espera aí, você estava lá como serviços gerais, Pronto, aí eu passei mais ou menos uns 1 ano e meio a 2 anos, eu fui convidado a ser monitor. mas se você trabalhando com serviços gerais, É. você estudando lá gastronomia. O que que eu não estudava gastronomia especificamente, porque na época eu não tinha formação superior. Certo. Estou falando eu estou 2001. 2001? É, Ah, é? 2001, 2002. Ah, não, faz muito tempo, né, Ah, cara? né, É, eu 20 e eu tantos trabalhei anos. eu trabalhei 22 anos no Sistema S, né. Ah, tá, é verdade. Foi a minha primeira casa foi o Senac, e Certo. eu fiz carreira, vamos dizer assim, né. Foi quantos anos lá de Sistema? 22 anos. 22 anos? 22 anos. Meu Deus. 22 anos. Hã. E aí comecei, aí passei 2 anos, aí fui convidado a ser monitor, né. E aí, por que que eu fui convidado a ser monitor? Como auxiliar de serviços gerais, eu limpava a cozinha, organizava os insumos, ajudava o professor, sempre estava ali disponível, né, é o que eu sempre falo, para você crescer na vida, você precisa só de uma pequena coisa, chama boa vontade. Eu acho que se você tiver boa vontade e disponibilidade, todo o conhecimento e todas as oportunidades ela vem, porque você não vai desperdiçar a oportunidade. E eu sempre fazia mais do que era minha obrigação. E aí viram isso e me chamaram para ser monitor, né, e aí começa a minha trajetória educacional, né, eu brinco muito que eu fui o chefe inverso, né. Eu primeiro fui para a escola, dei aula e depois eu fui para o mercado aplicar aquilo que eu ensinava, né. Hã. Eu brinco muito que isso é muito importante para quem ensina. E aí eu fui monitor, passei mais ou menos uns 2 anos como monitor, e aí eu recebo uma oportunidade, foi a oportunidade de virada de chave na minha vida. Existiu uma diretora minha chamada Ana Cláudia, né, que aí eu digo que Deus sempre é bom em tudo que ele faz. E eu almoçava no Sesc, na Cláudia de Queiroz, aí eu estava voltando a pé e de repente eu recebi uma buzinada, né. Era a minha diretora no carro, e aí disse: "Meu filho quer uma carona?" Aí eu disse: "Não, diretora, eu vou a pé", eu com vergonha, né. Aí disse: "Não, entra aqui". Aí eu peguei a carona e ela fez a seguinte pergunta que mudou minha vida: "Qual o teu maior sonho?" E eu disse assim: "Meu sonho é me formar em gastronomia". E existia uma faculdade, que era no Senac São Paulo, existia 2 faculdades no Brasil de gastronomia, uma era a Imbi-Morumbi, aí ficava em São Paulo, e a outra era o Senac São Paulo. E aí eu disse assim: "Eu quero me formar em gastronomia, só que é em São Paulo, né". Aí passou o tempo, aí depois, 6 meses depois, ela pegou, a gente estava num evento com o presidente, o Luiz Gastão Bittencourt na época, chegou assim: "Filho, vem cá". Aí eu fui lá, disse: "Ó, presidente, esse é o menino que eu te falei e tal, que ele tinha um sonho". Aí o presidente falou assim: "Se você passar no vestibular no Senac São Paulo, eu pago a tua faculdade". Eu te juro, eu saí de lá, fui pro cursinho, eu estava com 20 anos, fui pro cursinho, me matriculei no cursinho no mesmo dia. E eu nunca estudei tanto na minha vida. Quer dizer que o Luiz Gastão chegou e disse: "Vai lá que eu pago tua É. faculdade". Eu nunca estudei tanto na minha vida. Aquilo que eu não me esforcei no meu tempo de colégio, eu me esforcei. E aí, pela glória de Deus, eu passei em quarto lugar.
na faculdade. E aí realmente fui estudar no Senac São Paulo, passei 2 anos lá estudando e trabalhando também no Senac São Paulo, no restaurante escola de lá. Sim. E aí quando eu voltei, passei mais ou menos uns 6 meses a 1 ano como monitor ainda, até gerar a oportunidade de ser instrutor. E aí eu começo a minha carreira de lecionar aí, que eu fiquei mais ou menos uns 7 anos dando aula. E aí depois de aula, novamente essa mesma diretora me deu uma outra oportunidade, a Luiz Benevides, que era chefe na época, foi montar o Casa de Moá, Sim. e aí ela saiu, né, e a Ana Cláudia disse assim: "Filho, deixa eu dizer uma coisa pra você assumir a coordenação". Eu digo: "Doutora, eu sou cozinheiro, doutora, eu não entendo de gestão, não é minha pegada, não sei nem pra onde vai". Ela disse: "Não, meu filho, você tá numa escola, a escola te ensina". E aí eu me lembro demais que o meu primeiro dia de trabalho foi o planejamento estratégico da época do ano, Ah, sabia nem pra onde ir. nossa. E aí eu peguei essa, brinco muito que marujo, né, mar com tempestade que faz marujo forte, né. É. E aí foi meus primeiros 15 dias de gestão, né, e de assumir o cargo. E aí eu fiquei durante muitos anos, depois fui, coordenador, e aí depois eu fui ser chefe, eh, vamos dizer, executivo, né. Por quê? Porque na época, como eu estava coordenador, a gente tomava conta do estado inteiro na parte de educação, em gastronomia. Hum. E aí a Ana Cláudia disse assim: "Cara, ó, a gente tem um projeto, a gente vai construir uma unidade operativa, a gente cria um prédio em frente ao BSPA, e a gente vai ter que montar um negócio que tem que ser disruptivo, né". Aquele restaurante lá em cima, É, né? Ah. tem que ser disruptivo. E essa palavra eu não sabia nem a definição dela. Aham. E aí eu disse: "Ah, tá certo". Aí fui entender o que que significava ser disruptivo. Sim, E aí a gente começou um projeto que era como é que eu vou montar um negócio onde não concordo com quem paga o meu salário na época, que são os comerciários, né. sim. E aí como é que eu monto um negócio que não vai concorrer com quem já tem um negócio. E aí surge o Maiú, né, o Maiú foi o primeiro restaurante de mesa degustação da cidade, né. A gente fez um restaurante que trabalhava um menu semanal temático, a gente trabalhava um menu que toda semana era uma cozinha específica do mundo, né, e à noite a gente fazia só uma degustação, né. E aí foi acho que foi o, vamos dizer assim, o primeiro movimento que eu fiz 100% para a minha profissão, né, Sim. porque eu começo a minha carreira como escola, né, e formação, né, e isso me dá uma base muito ampla de execução, né, então brinco muito que eu tenho várias caixinhas de conhecimento, porque foi adquirida quando eu dava formação, pô, ia dar aula de curso de cozinheiro, tinha que falar de comida asiática. Pois é, era são essas as minhas curiosidades que eu tenho para fazer, que eu acho que muita gente em casa também tem. Eh, a primeira pergunta, zona de desconforto, tá? Toca a sirene aí, tá bom? Vamos lá. Eh, Você falou que você faz coisas que você não gosta, Certo. certo? Você faz ou fez? É, assim, hoje eu faço menos, hoje eu faço menos. Você faz menos, É, mas você porque faz. Porque, na realidade, meu paladar ele foi sendo forjado a entender o que que o mercado hoje consome melhor ou não. Então, primeira pergunta, zona de desconforto, porque eu não fiz ainda, eu tô só ainda aqui, ele tá tentando editar, mas ele não vai, porque ele vai responder, tá? No cardápio do Ceará, É. certo? Eu posso dizer que eu conheço todos, certo? Se você tivesse nesse momento que retirar algum prato do cardápio do Ceará, qual você retiraria? Isso aí me pegou. Claro, por isso que é zona Oi. de desconforto. Eu acho assim, eu vou tirar o que eu não consumo, certo. Pronto. Pronto, que eu não como. Por exemplo, eu não gosto muito do arroz catalão com polvo Não, grelhado. pelo amor de Deus, não tem como. Você podia falar de qualquer prato, menos aquele. Né, você é um doido. Me desculpe, foi ato falho. Não tem como. O prato que eu mais gosto, todo mundo vai querer tirar. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Mas o ponto mais interessante que eu tô vendo aqui, sabe o que é? É porque nós estamos na quinta temporada, tá? Aham. Quinta temporada. Já foram mais de já foram mais de 50, foram mais de 60 episódios já. É a primeira vez
que Getúlio senta do começo ao fim. Getúlio está com o olho grelhado em você, babando, porque ele não pode ouvir falar de comida. Rapaz. Rapaz, Getúlio é uma coisa absurda. Getúlio, quando eu levo Getúlio para academia comigo, lá na academia tem uma lanchonetezinha embaixo, e aí, como é prático para mim comer logo ali, rápido, né? Eu vou e faço ali uma quentinha para mim. Minha quentinha, macho, acho que dá 350 gramas, normalmente, eu como pouco e tal. Quando a dona da cantina me vê, ela fica na felicidade louca, né? Porque ela se dá bem comigo. Mas quando ela olha que o Getúlio está chegando, homem, essa mulher começa a suar frio, porque ele olha na cara de pau e diz assim: olha, o que o pastor não botou no dele, eu vou colocar no meu. O prato dele nem fecha, pra você ter noção. É ou não é, Getúlio? Ele não quer nem É sim, responder. senhor, viu? Não, tá demais. Por que você tá direto ligado aqui? O que é que tá Eu achei acontecendo? um papo super interessante. Você achou um papo super Foi um interessante? papo super interessante. Foi. Você já experimentou polvo com arroz Catalão. catalão, não é isso? Você já comeu um polvo? Nunca Você provei. imagina o que é? Nem imagino, mas deve ser sensacional. Deve ser sensacional, Deve ser né? sensacional. Você conhece o Ciano, conhece? Conheço, Você já foi fui lá uma lá, vez. foi lá. Que legal. Já fui lá acho que ele era o noivado da Isabela. Noivado da Não, Isabela, foi o casamento civil, depois do casamento Depois civil. do civil da Isa, é Foi. verdade. Você foi fazer a cobertura, Fui não fazer umas foi? fotos lá. É. E aí, inclusive, eu tava até olhando o cardápio esses dias agora, porque próximo mês eu vou pedir minha namorada em namoro. E aí eu pensei em fazer lá. Rapaz, você tá vendo aí como é que são, irmão? Tá Rapaz, vendo como é que são? negócio. Ele quer fazer o pedido de namoro da namorada no CA, viu? Oficializar. Tá demais. Pra você também nem tava namorando. Tu tá namorando, mano? Tô quase, não pedi ainda, mas Ah, assim quando eu pedi, eu tá namorando. Mas ela sabe, pelo Ela menos. sabe, ela sabe. ele não tá nem namorando e daqui a um mês ele vai fazer pedido de noivado. Não, noivado não, de namoro. Ah, namoro. É o pedido de namoro. É o pedido de namoro. Ah, tá certo. Lá no CA. É sim. Você tá apelando de todas as formas. Tô juntando minhas economias e vou. Tá certo. É isso aí, então tá bom. Mas ok. Irmão, me diz uma coisa. Como é que você define o cardápio do restaurante? Faz um estudo de mercado, tem uma noção do que as pessoas mais procuram. Como é que vocês definem ali, tomando por base o CA, por exemplo? Assim, hoje em dia a gente utiliza muito o feeling, né? A intuição. A intuição e a criatividade. Eu acho que é muito de inspiração, né? Eh, a gente tem uma ideia, executa e essa ideia e sai mais ou menos os sabores que as pessoas gostam, né, culturalmente dizendo, e aí a gente vai fazendo essa construção de sabor, né. Mas aí eu sempre digo que existem 2 caminhos, né, o caminho 100% comercial, que é o quê? Pautado em produtos campeões de venda. Por exemplo, se você for no Ceará, lá não tem salmão, lá não tem filé mignon, lá não tem Isso. risoto, né, que são itens campeões de venda. Exato. Por quê? Porque é uma decisão minha em trabalhar com outros produtos, né, por quê? Porque eu quero valorizar a técnica, eu quero valorizar o ingrediente, né, eu quero mostrar que pode-se fazer comida com um ingrediente, muitas vezes, por exemplo, o cupim, né, ingrediente tão simples, Pois é. né, e você consegue, Mas é eh porque o que você faz naquele cupim é um negócio. Era até uma coisa que eu ia te falar. Não sei se é ou não é. Que assim, eu não gosto de julgar com base na minha cabeça, por mais que nós sejamos tendenciosos a isso. Aham. Mas eu jamais, num restaurante, eu chegaria e iria pedir um cupim. Principalmente num restaurante que eu saio para jantar à noite, com aquele tipo de experiência que vocês oferecem ali. Porque a visão de cupim que a gente tem é completamente diferente do cupim que vocês servem lá. Aquele Sim. cupim é. Aí eu digo a você, por que que hoje o cupim para mim é um dos pratos que eu mais gosto? Se bem que quase todos os pratos eu gosto mais. É engraçado, o prato que eu menos gosto é o prato que eu acho que é o carro-chefe de lá, né? Que é o peixe à delícia, né? Pois é, eu não gosto. Não gosto nem do peixe, porque eu não gosto de banana no peixe. Comida. Mas é,
Se eu nunca tivesse tido uma pessoa na mesa que pediu cupim, que me desse a oportunidade de experimentá-lo, talvez até hoje eu não tivesse pedido. Entendi. Tu não sente que existe, assim, uma certa, dúvida ou receio? Porque não é comum você chegar em restaurantes aqui e você encontrar cupim. Sim. Ou eu tô errado? Não, não tá errado, mas a graça tá nisso, né. Hum. Porque, eu faço uma comida autoral, né. Pois é, são todos pratos autorais, né? São todos pratos autorais. Eu faço minha interpretação do que eu entendo do ingrediente ou o que eu quero expressar sobre aquele prato. E já parte do princípio de que eu não faço igual aos outros. Sim. E também tem muito essa questão de que as pessoas elas têm que romper a zona do conforto, Mas aí ninguém é obrigado, esse é que é o ponto. mas a o a grande graça tá em você provar e você ser surpreendido. Não, eu coloco assim, porque o resultado para nós é a base de tudo, Sim, né? O resultado para nós é muito importante, é o que sim. faz a coisa acontecer. A minha colocação, ela é porque é isso que eu quero entender na tua cabeça. Aham. Se eu chegar em qualquer restaurante e encontrar filé, Sim, ele se vende sozinho. sim. Se vende sozinho. O filé se vende sozinho. Aí tá. Mas o cupim, ele não se vende sozinho. A não ser que eu esteja errado, claro, seja um pensamento meu. Não, se você tiver um cardápio que tem opção de filé, tem opção de cupim, tem opção de não sei o quê, opção de não sei o quê, opção de não sei o quê, opção de não sei o quê. Se tiver um filé, tiver uma picanha, tiver um entrecote, tiver um T-bone, tiver O cupim vai ficar em último lugar. vai, Vai, né? A não ser. Pronto. Você concorda comigo nisso? concordo. Concorda. Ou seja, você colocou um prato que é um prato que, por si só, para que uma pessoa queira experimentar, essa pessoa tem que ter esse perfil. Eu quero experimentar novos sabores. Você acha que a grande maioria das pessoas que vai ao CIA vai com essa com esse desejo? São pessoas que têm esse prazer de experimentar sabores? Assim, eu acho que a grande maioria vai sim, mas também tem um racional por detrás. O meu cardápio ele é limitado por um Sim, objetivo. sim. Porque se eu dou muita opção para o cliente, naturalmente ele não se dá a oportunidade de provar outras coisas, né. Ah, Ivan, mas isso não vai contra ao pensamento lógico? Sim, vai. Não, o fato de você ter, no caso, uma oferta reduzida está correto, eu tô com você 100%. Mas eu tenho é porque assim, o processo de cocção, né, eu tenho 2 elementos de forma de cocção diferente. Eu tenho uma carne cozida, que ela tá indo com purê de batata, então todos os acompanhamentos são com acompanhamentos, confortáveis, Sim. né. Eu acho que o do Então, cupim é um purê de batata trufado, isso, batata trufada, pronto. perfeito. Eu já trago a trufa como elemento de dar um up a um produto mais simples, tá, então você consegue equilibrar. E eu tenho uma carne grelhada, então naturalmente quem não quer comer um grelhado com gordura, ele vai para um outro tipo de A produto. carne grelhada que você tem é Um o ancho. é o ancho, É um não é ancho. isso? É o ancho que é como macaxeira, é? Um rosto de O macaxeira, ancho de macaxeira. É, que é finalizado com maionese de bacon. pois é, é. Pronto, uma pergunta simples, dos 2 pratos, qual vende mais? O ancho. É isso. Aí eu acredito que o cupim tem mais a ver com o seu coração, ou não? Não. Com algo que é diferente, porque, assim, se eu olhar hoje para os pratos do Ceará, todos os pratos, como você falou, tem um toque autoral, Sim. né, e tal. O ancho, por exemplo, a vez que eu fui comer o ancho, eu não comi o ancho por causa do ancho, eu comi o ancho por causa do rostinho de macaxeira, né, e tal. Se você olhar para todos os seus pratos, assim, com certeza o que mais vai causar curiosidade, talvez, e tal, seja o próprio cupim. Mas o produto que eu menos vendo é porco. Qual? Porco. Mas tem porco? Tem. Pois é, eu não peço porco. A gente tem que Qual é o porco? É porco com o quê? é um ribeye. Ah, é Ribeye. verdade. Que a outra vez eu ia pedir o ribeye, aí quando eu vi que era porco, aí eu não pedi É. mais. Entenda que naturalmente as pessoas sempre vão ser conduzidas a consumir o que todo mundo consome. É. Isso é normal. É o que é mais, É. assim, o que desafia menos o paladar, vamos dizer assim. É. Mas
se eu for fazer só isso, Ah, né, eu não consigo dar vazão ao que, né, vamos dizer assim, de criatividade que Deus me deu, mas é isso que eu tô colocando né. então. Mas É, mas o cupim não tem uma pegada comercial na história, não não, tem um não efeito de resultado em si, muito mais tem, não, tem, porque, assim, sendo muito franco, eu tô pegando uma matéria-prima que custa R$ 32. pois é. Eu vendo a ela a um pouco mais. Pois é, mas ela tem que ser vendida. Mas ela vende bem, por isso que eu tô falando, quando você cria, porque um cardápio não é só um produto único, né, é uma composição, Sim. né. Então você tem que olhar o contexto como um modo geral, né, porque senão eu teria no meu cardápio só o quê? Peixe grelhado, Não, aí é o básico. camarão Não. e filé mignon É. e salmão. Então o meu cardápio se extinguiria basicamente essas 4 tipos de proteína. E se tudo tiver acompanhamento de um risoto ou de uma massa, melhor ainda, porque naturalmente as pessoas gostam mais disso. Só que você vai cair no mesmo, né? Só que qual Hã. o grande lance? Quando você fala, por exemplo, no emblemático salmão grelhado com risoto de limão siciliano, que a maioria dos restaurantes tem, É. né, eh, você tem uma ferramenta que eu aprendi lá atrás, que é uma ferramenta de comparação. Você tem um esforço muito grande para você explicar por que que o teu é melhor, Hum. né. Isso foi o primeiro caminho a eu tomar uma decisão de fazer uma comida autoral, não Ah. fazer o que o mercado faz, Gostei muito disso, ó. tá. Então eu, por exemplo, eu posso colocar um risoto com limão siciliano, por exemplo, no meu restaurante que eu trabalhava, o Mangue Azul, a gente tinha um salmão Sei. com risoto de limão siciliano, com manteiga ácida, a gente fazia todo um, mas no final do dia, o cara faz um comparativo que é o salmão grelhado com Não deixa de risoto de ser, né. limão, tu tá me cobrando 100, o outro tá me cobrando 50, por que que tu me cobra Por 100? que que é? O nome disso a gente define que não é uma palavra, acho que correta, vamos dizer assim, de classificação, mas a gente coloca como commodity, né. Aham. O que que é commodity? Mas é commodity. Eu estou vendendo aquilo que todo mundo vende. E aí eu tenho um esforço muito grande para justificar o preço do meu trabalho. E eu percebi isso muito lá atrás, né. Então a cozinha autoral sempre foi um caminho. E quando eu falo de ingredientes não notáveis, um cupim, uma barriga de porco, ou, por exemplo, enfim, uma pimenta de cheiro, itens que são do dia a dia. Quando você traz ele em um outro patamar, você consegue levar esse ingrediente a uma outra, vamos dizer assim, evolução, Sim. né, você traz uma carga, vamos dizer, de valor, de Não, é qualidade o destaque, percebido, né. né. Sim. Então, o cardápio a gente se baseia muito nisso, né, pelo menos o CA eu faço questão de não ter commodity, É. né. Por quê? Porque eu quero que as pessoas provem, né. E naturalmente quando você fala de uma experiência de modo geral, no conjunto, e não necessariamente você vai consumir o cupim na primeira vez, você vai consumir aquilo que lhe agrada mais, um camarão, um peixe. Aham. Mas quando você come o camarão, quando você come o peixe, você diz assim: "Cara, é tão bom", né. E aí você vai tomando confiança. A grande questão, que eu sempre falo em restaurante, é que você não tem que ser o melhor restaurante, você tem que ser o restaurante com a melhor constância, né. Isso que faz o teu cliente voltar. Total, ele volta por causa daquele prato. Pronto. É, Aí ele quero comprar vai igual. uma vez, ele tem a experiência incrível. É. Ele vai a segunda vez, tem experiência incrível. Ele vai a terceira vez, tem experiência incrível. Isso começa a criar o que a gente fala em relação de confiança, entre cliente, fornecedor e produto, né. E quando você começa a acessar esse coração, as pessoas vão se permitindo a consumir outras coisas. Hã. E aquele cupim que teoricamente não tem tanta notoriedade, ele cria: "Cara, eu vou provar porque eu sempre gostei", É. né. Por exemplo, tinha um prato que a gente vendia muito, que era um filé de porco, que é como se fosse um porco cozido com a própria banha, que a gente finalizava com uma goiabada defumada e servia com pão de queijo, né, que é nada mais nada menos uma versão de pão de queijo É com com goiabada. com goiabada e porco, Aham. né, que era uma coisa que eu consumi em Minas Gerais, cara, esse sabor me encantou muito, eu fui Hã. fazer a minha versão, né, minha interpretação disso. Era um produto que vendia muito bem, entendeu. Hã. Vendia muito bem. Eu deixei de vender por quê? Porque eu troquei o corte de barriga para ribeye, Sim. então não tinha mais a para de porco, então não compensava eu comprar a barriga para assar, para cozinhar, por quê? Esse prato ele é um subproduto, Hã. né, eu criava a barriga, tinha um prato de barriga, e as aparas eu criava um novo Claro. produto,
e aí dava um segmento e a gente consegue criar, o que você fala, né, de um negócio rentável, É, né. mas porque quando eu coloco a história do agora para mim tá claro, realmente você tem toda a razão, não tem e é exatamente por isso, assim, porque eu vejo todos os pratos são autorais, Sim. todos os pratos, né, se eu for comer um peixe no cear, que foi o último prato que eu comi inclusive agora, não tem como eu comparar aquele peixe com outro peixe. A apresentação do prato é diferente, os acompanhamentos são O diferentes. próprio peixe à delícia, né, que o peixe à delícia, ele é um prato emblemático cearense, é clássico, né, só que a gente faz a nossa versão, que é o entendimento do que é o produto. O que que é um peixe à delícia? É um peixe com molho de queijo, molho branco com molho de queijo, com banana grelhada, que você cobre o peixe com a banana e o molho e leva para gratinar. O que que a gente fez? A gente fez vou dizer assim, a desassociação das coisas para associar em um produto único. Então, eu tenho um molho que ele é feito à base de apara de peixe, molho branco, funduta de queijo, eu reduzo tudo isso e concentro sabor. Então eu tenho a mesma característica de sabor que eu teria, por exemplo, no peixe grelhado. Sim. Você tem a banana grelhada, que ela tá grelhada docinha na manteiga, ou você tem a escama da banana da terra, que ela tem um outro sabor e uma outra característica. E no meio disso aí você tem uma farofa de parmesão tostado, que eu pego o parmesão e asso ele e tosto, que é aquela crosta. Então, comida, ela é para além de uma execução. Eu sempre falo que comida ela tem que ser pensada. E o meu papel como cozinheiro é interpretar a relação do ingrediente, essa cultura e a técnica. Então, faz sucesso por quê? Porque tem sentido. Ela tem um propósito. É. Não é simplesmente só, eu fiz um, um peixe à delícia bonitinho. Não é isso. Não, não é, cara, Tem é tem um por surreal. detrás, tem um sabor, tem uma marca, tem há um elemento pensado, né. Porque quando você cozinha lá, você reduz. Vou só falar do molho, por exemplo. O molho, a gente faz uma fonduta de queijo, que é basicamente vinho branco, cebola e parmesão e leite, né. Então a gente coloca a para de peixe e reduz isso. Por que que a gente reduz? Porque quando você coloca um peixe para assar com molho no forno, o que que vai acontecer? Vai evaporar e o molho fica concentrado. Então tu concentra sabor, da mesma forma que o produto faz, a gente faz na panela. Então isso é entendimento, isso é reflexão do que se faz. Eu sempre falei para todas as pessoas que um dia puderam cozinhar ao meu lado, que eu pude liderar, que a comida é para além da execução, né. É entendimento do ingrediente na sua origem, né, eu tenho que entender como é que esse ingrediente é produzido, depois eu tenho que entender essa relação do ingrediente com a cultura que ele foi estabelecida, certo? Baseado nisso, eu entendo o ingrediente, entendo a cultura, e aí eu vou fazer a minha expressão sobre essa relação. E quando eu coloco esse universo da minha expressão, eu estou trazendo a minha identidade, eu estou trazendo a minha família, eu estou trazendo tudo aquilo que eu comi, tudo aquilo que eu É viajei, tudo aquilo coração, que eu né. vivi, eu trago o coração. Então, por isso que eu digo que eu nunca conseguiria passar a minha vida inteira replicando o prato, né. Por quê? Porque eu não ia poder fazer o que eu gosto de fazer. O cozinheiro ele tem a oportunidade de expressar o mesmo sentimento, a mesma razão, por exemplo, que um músico ou um artista, um pintor. Porque a gente pega um produto bruto e transforma ele em algo comestível. E eu tenho uma frase que eu sempre gosto de dizer, né, é materializar o mais nobre sentimento que é o amor em algo comestível. É, Isso para mim é cozinhar. tô comendo amor, né. É. É, Então, é, isso faz sentido, por isso que eu falo que eu gosto de pessoas, porque se eu não gostasse de pessoas, eu não me preocupava o que eu sirvo para elas na mesa. sei. E mesa para mim sempre foi algo muito sagrado, né, porque como eu falei para você, a minha história de família é pela mesa, É. né. E hoje em dia pelo que eu vivo, né, a minha fé faz mais entender ainda essa relação na mesa. Eu não sei se você sabe, talvez nem saiba, não sei se você sabe. Eu e o bispo Fabrício, nós temos um amigo querido que é um bispo também, que eu não vou dizer o nome dele aqui, e que ele, assim, ele é um cara muito, como é que eu vou dizer assim, um tanto exigente demais com relação ao paladar, sabe. Então, assim, todas as vezes que ele vem à Fortaleza,
No começo era um problema, porque chegava em qualquer restaurante, ele assim, dava 2 garfadas e assim, ele não tem meio termo, ele não gostei. Ele é muito direto, né. Sei. E até que ele descobriu o nosso querido Marquês ali na Hã. Vajota, né. E ele é louco por bacalhau, então toda vez que ele vem, bacalhau lá no Marquês, bacalhau lá no Marquês, toda vez é aquele negócio. Eu já estava que não aguentava mais. Eu gosto muito lá do Marquês também, gosto Sim, de bacalhau, sim. mas não aguentava mais. E aí os meninos falaram: "Rapaz, tem um lugar para você ir ali". Eu estava viajando, ele veio para cá e levaram lá para o Ceará, né, levaram lá para o Ceará. Quando eu soube que ele tinha ido lá para o Ceará, eu digo: "Homem, pelo amor de Deus, rapaz, vai dar problema. Meu Deus do céu, tomara que ele goste". São pratos muito diferentes e tal. Eu tô lá em São Paulo, me encontro com ele no hotel, aí eu conversando com ele, ele falou: "Rapaz, conheci um restaurante extraordinário. Ai, que maravilha. Uma vista inigualável", né, porque para quem não sabe o Ceará fica ali em cima do hotel Praiano, rooftop. Praiano, né, fica Praiano, no rooftop do Praiano, ou Praiano. seja, você vê a beira-mar de Fortaleza, Todinha. toda a coisa mais linda do mundo, né, e tal. Aí eu cheguei e falei: "O que foi que você pediu, que lhe encantou tanto, que lhe deixou desse jeito?" Aí ele: "Eu comi o melhor peixe à delícia da minha vida", né. E aí eu vi ele falando de rosto, né, porque rosto fala a mesma coisa, né. É. "É o melhor peixe à delícia da minha vida". Eu não posso falar tanto sobre isso, porque não é o prato que me encanta tanto, então eu não seria justo em chegar e falar. Mas eu falava: "Gente, o que é que esse peixe à delícia tem de tão diferente?". E agora com a sua explicação, com a sua narrativa, você vem trazer aí uma explicação mais clara sobre isso. A história por detrás, né. Todos os pratos, porque o interessante é isso, que não são só os pratos, as entradas também são Sim, extraordinárias, né. sim. Todas as entradas e os pratos foram todos criados por você? Todos criados por mim. Todos criados por mim. Lógico que eu sempre falo que uma cozinha ela é feita por pessoas. Sim, claro. E a minha equipe sempre, desde antes e até hoje, vão sempre participar do processo, Sim, né. sim. Porque é uma opinião, né. Então eu sempre tenho uma máxima que eu boto para todo mundo provar, né, e quando todo mundo prova e é unanimidade, eu disse: "O cliente não vai gostar". Por quê? Porque todas as pessoas entendem, né, a cozinha, todo cozinheiro entende, então isso aqui tá complexo, aí eu boto comida na pia. "Ei macho, prova aqui", aí o cara aí faz uma cara assim, ó, eu digo: "Hã". Por quê? É o que eu falei, eu não cozinho pra mim, Sim. cozinho para o meu cliente, né. E paladar, eu falo que esse segmento ele é o mais complexo de um dos mais complexos do mundo, por quê? Porque você tá falando em vender um produto onde cada um tem o seu paladar individual, Pois é, né. era o que eu ia colocar Seu agora aqui. seu micromundo, vamos dizer assim. É. É você fazer um prato que você sabe que é maravilhoso, que é super elogiado por todo mundo, que tá muito bom, tá do jeito que é pra ser, colocou na mesa, o cara comeu e falou: Não "Não tá gosto, bom, eu não gostei", não gosto. né. Faz parte, tem pessoas que a a gente tá falando que o céu é maravilhoso, tem pessoas que pode ser que não gostem, Ah, né. claro, com certeza, por Isso isso que eu tô isso colocando faz isso. parte. Mas hoje, com, vou dizer assim, mais de 20 anos de carreira, hoje eu sei mais ou menos o que possivelmente o cliente vai gostar ou não vai gostar, né. "Ah, Ivan, como é que você sabe?" Primeiro você tem que fazer uma reflexão da cultura onde você tá. O cearense ele gosta das coisas torrada, ponto. O cearense gosta das coisas torradas. Torrada. Ai, Jesus. Se você a grande maioria das pessoas, elas gostam de coisas mais. É, você pegar o ângus daquele, né, aí chega a mesa, torre mais. Eu brinco muito que uma vez chegou lá na época no Mangue Azul, veio uma cliente e pediu um filé mignon, né. Aí bem passado, eu fiz o bem passado tradicional, grelha ele, 12 minutos no forno a 180 graus. Cara, ele vai estar não cinza, mas sabe, aquele né, no É, limite. é. Aí eu mandei, aí o garçom veio na época, que hoje trabalha comigo, disse assim: "Chefe, a cliente tá dizendo que tá cru". Aí eu olhei assim o filé, eu disse: "Irmão, cru não tá". Hum. Mas eu: "Cara, eu vou assar mais". Aí botei mais 7 minutos no forno. Aí o bichinho que era assim, né, um tamanho assim, depois ficou pequeno. É. Aí mandei.
Aí o cara voltou e disse assim: chefe, a cliente tá dizendo que tá cru. Eu disse: irmão, cru. Ficou 22 mil do forno, irmão. Aí eu cortei no meio. Eu disse: ei, lindão, vem cá. E chamei o cozinheiro meu. Fala um pouquinho mais alto. Eu disse: ei, lindão, vem Ah. cá. Chamei o cozinheiro meu. Eu disse assim: bota dentro da fritadeira. Pode turricar. Uhum. Aí pá, fritou lá. Esse aí, mas chefe, o bicho tá envergando. Eu digo: vai dar certo. É. Aí peguei e montei mesma classezinha, botei tudo, mesmo carinho e tal. Eu disse: ó, será possível que agora ela vai dizer que tá cru? Eu até sei que era essa cliente. Aí mandei, né? Aí eu tô no final do Já serviço, sei que era cara. cliente. Tô no final do serviço, ficou apenas 2 mesas, né? E aí vem esse garçom: chefe, a moça do filé quer falar com você. Oh, Eu, sei quem é o meu cliente, Deus do com céu. certeza. Ah, Aí eu disse: ô meu Deus do céu, ah. vou lá, né? Ela elogiar, foi o melhor filé que ela comeu na vida dela. Aí eu tirei o avental, tal, não sei o quê. E aí eu fui chegar, ela disse, a mulher com o olho cheio de água. Ah, Disse assim: chefe, foi o melhor filé que eu comi tô na minha vida. dizendo que eu sei quem é essa cliente, macho. Tu é louco, rapaz. Sei demais quem é essa cliente. Pastora Rose, meu amigo. Eu vou te dizer um negócio. A parra ali, eu vou dizer um negócio. Filé bom pra ela, tem que sentar na parede e fazer o reboco ali, entendeu? Tem que fazer o reboco depois. E nunca vi um negócio daquele igual. Pior churrasco que eu faço na minha casa é quando ela tá, porque é um problema. Como é ela que manda, né? Sim. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Só sabe minha carne pedra. Preto, torrada até o tampo. Ela disse que a referência que ela tinha de carne Ah. é quando a mãe dela fazia, ela quebrava o bife com a mão. Tu é doido, não é um crime o negócio desse. Aí nesse dia, o que que eu aprendi nesse dia? E aí Deus falou no meu coração que é o cara, você não cozinha. Aí da onde sai toda a história, né? E aí veio no meu coração e disse assim: você não cozinha pra você, você cozinha pro outro. É. Isso é uma forma de carinho. E aí quando eu percebi isso, eu disse: cara. Aí no outro dia, porque eu tinha uma regra, né? Eu disse: as carnes só saem do ponto da casa, entendeu? Aham, E pronto, é, e ponto. aham, Ninguém vai comer errado aqui. Eu tinha muito isso. é, Ninguém vai comer errado. é. Porque eu não vou pegar uma matéria-prima, por exemplo, a gente comprava produto caro, cara, a gente comprava carne de R$ 180 o quilo. Não vou pegar uma carne de R$ 180 o quilo e fazer um crime com ela. E aí a gente brigava tanto. E nesse dia, no outro dia, eu disse assim: gente, deixa eu falar uma coisa. Os garçons, a gente tem um momento de briefing, né? É, Todo dia antes do serviço, a gente passa quem vem, os conhecidos e tal, se tem alguma personalidade, alguma coisa assim, pra gente ter maior cuidado. Os alérgicos, o que está em falta, né? E as informações que a gente passa da cozinha, né? hum. E aí eu nunca me esqueço, assim, tal, todos os garçons sentados, meu gerente, tal, eu disse assim: cara, a partir de hoje, o ponto é do cliente. Aí eu disse: como assim, chefe? Não, quem escolhe o ponto da carne é o cliente. É. Aí os meninos assim, olharam assim pra mim e dizem: é sério, chefe? Eu disse: é sério. Aí disse: não, tu tá falando sério, chefe? Eu disse: é sério, eu não discuto mais sobre o ponto. Essa é. E aí segui, e aí isso foi um ensinamento que fica de que muitas vezes a gente quer o melhor pra pessoa, mas ela não quer isso, entendeu? O que é melhor pra mim não necessariamente é o melhor pra você. E quando a gente tá no comércio, a gente tem que saber fazer isso. A gente tem que Eu, saber abraçar as necessidades. eu recebi aqui o chefe Mas André, é um crime, viu? viu? Eu recebi o chefe André aqui, lá do Cortilli, né? Aí o André aqui comigo, aí italianozão, né? Aquele jeito É. dele, falante, né? E tal, ora, mas macho, pocha macho, eu tô aqui no Ceará e tal, eu tô fazendo uma massa maravilhosa e tal. Aí eu cheguei e falei: afinal, quem manda? É o cliente ou é o chefe? Aí ele chegou e falou: se o cliente pedir para colocar ketchup no macarrão, eu boto. Porque quem manda é o cliente. É. Quem manda é o cliente. Falei: meu coração fica em pedaços. Uma massa maravilhosa. Aí o pessoal vai e taca um molho de tomate, sem qualidade. Não, um negócio absurdo. Você vê o coração dele dói, porque é Sim, apaixonado, aquela coisa e sim. tal. Mas é aquela coisa, cara. O cliente é a nossa referência, o cliente é que vai falar de nós, ele é o orgânico, é quem nos impulsiona, é quem tem que sorrir É. depois que se alimenta. Mas eu sempre fazia uma questão, ainda até hoje faço isso. Toda vida que o cliente pede um produto que é o É, ponto errado, é. eu faço questão de ir na mesa.
Sim, explicar. sim. Principalmente, por exemplo, Mas é importante, lá a concordo. gente tinha, por exemplo, pato. É. Cara, pato só tem uma forma de comer, é o ponto. Mal passado é duro, bem passado é duro, é o ponto. Mas tu não tem pato lá não, né? Não, eu tô falando Pô, devia na época ter. que era o do Mangue Devia. Azul. Comi o melhor pato da minha vida agora em Bordeaux. Eu estive em Bordeaux, na França. Sentamos à mesa. Só eu pedi o pato. Todo mundo falou, você é doido, eu pedi pato, eu pedi o pato. Final, todo mundo se arrependeu de não ter pedido o pato. O pato estava espetacular. É, Que negócio maravilhoso. a gente lá no Mangue tinha um prato, né? E aí eu sempre fazia questão, quando uma pessoa pedia bem passado, eu ia lá explicar. Por quê? Porque o meu papel como um profissional, como cozinheiro, é sensibilizar o cliente e educar ele, né? E eu sempre fazia o seguinte, até hoje eu faço isso. Educar no bom sentido, né? No bom Orientá-lo, sentido, né? orientar, por Esclarecê-lo, exemplo, sim. eu não consumo isso que vai no prato, pede pra tirar, eu sempre mando à parte. E eu vou lá, cara, prova. Mas eu não gosto. Aí a pessoa prova, eu disse assim, cara, é gostoso. E às vezes é um sabor que ele começa a adquirir. Eu sempre, quando eu falo com meu filho, ele disse, eu não gosto. A pergunta que eu faço sempre pra ele, você já comeu? Isso é normal, natural. Aí ele, não comi. Então diga que você não gosta. Entendeu? Bom, muito bom. Amigo, assim, o tempo passou rápido demais para variar. Esse podcast passa rápido demais. Impressionante, cara. Que papo bom, amigo. Nossa, Eu que agradeço. que conteúdo extraordinário, rapaz. Você trouxe algumas visões super interessantes. Eu acho bom quando alguém traz algo que nos faz pensar, sabe? Acho muito bacana. Até de você colocar um, um menu baseado em pratos autorais, que realmente você elimina essa condição comparativa, dá um ar de exclusividade, Sim. né? Aumenta a experiência, né? Acho Sim. que um pouco mais interessante isso, acho que aumenta a experiência. E hoje a experiência é tudo, né? Hoje é a âncora psicológica que fica, experiência positiva. Todas as vezes que a gente ouve falar, a boca enche d'água. Principalmente pós-pandemia, né? Porque assim, uma coisa que as pessoas, quem não percebeu tem que perceber, é que depois da pandemia as pessoas começaram a aprender a fazer conta. O que eu quero dizer? Cara que não fazia o cálculo de quanto custa um filé mignon, de quanto custa um risoto, ele começou a fazer porque ele foi cozinhar. Muita gente Sim. foi cozinhar na pandemia. Então, quando ele vai para o mercado, ele faz o comparativo. Pô, fazer um risoto com um filé lá em casa, pô, para 4 pessoas eu gastava. Você notou Não, essa? Foi não mesmo, tem. cara? Eu faço lá para casa, eu gastava, sei lá, R$ 150. O cara tá me cobrando isso num prato, não me entrega a mesma coisa. Ah, Então, assim, o aspecto de qualidade, ele teve um salto extraordinário. Quem não faz bom produto está fadado, é obrigatório. Não é mais um é uma condição, diferencial, né? É uma é uma condição. condição. É uma Não é condição. mais um diferencial, é uma condição. Fazer bem feito, ter um bom atendimento, ter um bom espaço, ter um bom lugar para sentar, ter um bom drink. Cara, isso é básico, né. Agora qual o diferencial? Aí são as linhas de que você faz a composição do negócio, de como você apresenta, a história que tem por detrás. Por Sim. exemplo, os meninos lá no Muvuco, cara, eles têm um pescador deles, cara, entendeu? Os meninos têm um pescador deles, os meninos foi o primeiro grupo a trazer o Ikijima, que é o processo, de abatimento correto do peixe fresco, para que o peixe realmente tenha uma durabilidade incrível, é uma coisa que o PP Eu vi foi um em São vídeo do Paulo. PP falando Aí o sobre cara isso. foi estudar, o cara voltou, montou um negócio baseado nisso. Então, assim, aí você fala assim: vocês são doido, cara. Doido é aquele que não entendeu que a profissão dele ou o negócio dele precisa ter uma história verdadeira. Sim. Quem apenas conta uma história por contar, quem apenas monta uma estrutura por montar, que faz um bom restaurante bonito, mas que não entrega uma excelente comida, né, estão sofrendo hoje no mercado. A conta chega. A conta chega. Então, hoje você precisa ter contexto, você precisa ter pessoas por detrás, você precisa ter o teu funcionário entendendo por que que vocês estão fazendo aquilo, você tem pessoas motivadas não na fala, não no que você dá para ela, mas no que você tem como essência. É. Então, hoje a gente entende que o maior valor que eu tenho dentro do meu negócio é cada colaborador que me ajuda a construir ele, entendeu? Sim. É cada cozinheiro que me ajuda a construir, entendeu? Não sou mais eu sou apenas um dentro do processo. Muito bom. Muito bom.
Meu amigo, assim, só tenho olha, agradecer muito, Eu agradeço. né? Você me deixou com muita fome aqui hoje. Hoje a gente tá gravando esse programa, hoje dia 12, dia dos namorados. Tô Tirei correndo pra você lá, de tô casa. correndo pra Vai lá. lá para você agora? Vou, Vai. vou. Tá serviço. Assim, para mim foi uma alegria, amigo. Muito obrigado, de Eu agradeço. coração, ter você derramou sobre nós aqui uma fonte de conhecimento maravilhoso. Tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente. A nossa intenção aqui Amém. é essa, que ela desperte, inclusive, interesse em novos chefes, né? Em novos cozinheiros, uma Massa. quebra de preconceitos, né? Você imagina, tivesse sido paralisado por eles lá atrás, você não tinha conquistado o que você Com conquistou hoje, certeza. né? Não estaria vivendo um sonho, né, desde cedo. E isso é incrível, eu amo essas histórias. Então, amigo, a gente está chegando no final e no final eu sempre trago essa câmera. Você vai dar uma mensagem para quem está em casa, fique à vontade, quiser convidar para conhecer o Ciamo, o Vulco, quiser dar uma mensagem, essa câmera é É, sua. eu sempre falo que assim, todo mundo vem com um propósito na vida, né? E eu tive a honra de descobrir muito cedo o meu propósito, né? Mas o que eu acho que mais importa hoje em dia é, de fato, olhar para as pessoas que estão do seu lado, né? Olhar, se voltar para a família, que é a grande base que a gente tem, buscar um Deus que cuida da gente. E eu acho que hoje eu tenho tudo que eu tenho hoje, né? Eu sempre brinco, é que eu tinha um vazio muito grande em mim, né? E eu tentava preencher esse vazio com o mundo e com o trabalho. E hoje eu consigo preencher com o meu trabalho, com a minha família e Deus. Eu acho que isso Amém. é o Sempre digo que todo principal. mundo tem um vazio do tamanho de Deus, né? É. Você encontrou com Jesus, ele preencheu tudo e está te fazendo voar cada vez mais alto. E é isso te permite olhar para as pessoas, olhar para quem vem para o seu negócio. E eu sempre, minhas orações todo dia é que os meus negócios eles são capazes de mudar a vida de cada um que está ali trabalhando e também mudar a vida de cada cliente que Amém. senta lá e que tem uma experiência incrível, que tem momentos marcantes, que deixe um legado para a família, enfim. Eu acho que a comida, como a mesa que Deus compartilhou o pão e o vinho, e que isso fez a mudança, né, nas nossas vidas hoje, é a mesma mesa que as pessoas sentem e comem, né. Amém. Valeu, muito bom, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Tenho certeza que quem está em casa deve ter gostado também. E se você gostou, não esquece, curte esse episódio, tá? Não custa nada para você, curte esse episódio. Se possível, faz um comentário. Se você gostou, se você não gostou, sugestões, pessoas que você queira que estejam aqui comigo. Mas nos ajuda aí nesse engajamento para que a gente possa enviar para o maior número de pessoas. E é isso. Antes de fechar, claro, meus agradecimentos aos nossos parceiros. E antes do agradecimento dos nossos parceiros, eu tenho um presente também para o meu convidado. Rapaz. Aí, Você rapaz. Zé Tudo tem que me lembrar sempre, tá, Zé Tudo? Tem que me lembrar. Aqui, a Fasta sempre manda para meus convidados, tá certo? Obrigado, Sua garrafinha, tá Aí bom? tá Aí top. já vem aí já vem toda personalizada aí para você. Obrigado. Tá certo? E aqui, claro, a Minimal Club também mandou uma camisa para Aí, você, tá top, certo? Então você top. já vai conhecer de perto também Aí. a malha extraordinária, um algodão egípcio que eu amo. E agradecendo, claro, os meus queridos parceiros, em primeiro lugar, PLA Codex. Se tiver interesse, quer conhecer mais, acesse o nosso QR Code e tem mais informações. Vivace Imóveis, adquirir imóveis lá no Eusébio, Vivace. Homem do Sapato, Salvatore Barbearia e Minimal Club. Garante agora, tem um desconto de 22% com o código PLA. E fique cada vez mais elegante. Vestindo minimal e calçando o Homem do Sapato, você está bem na fita. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Fica aí, já coloca na tua agenda, próxima quinta-feira, às 19 horas, vem mais um episódio dessa quinta temporada de Desconfortáveis Podcast. Obrigado, Ivan. Eu que Que Deus agradeço. abençoe. Amém. Obrigado, irmãozão. Foi muito bom. Que Muito bom, bom que mesmo. bom, que bom. Bacana.